Salmo de número 129, assim diz então a palavra do nosso Deus. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o cefeiro, nem os braços o que ata os peixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Até aqui nos falou a palavra do nosso Deus. Temos mais um momento de oração. Pai amado, tua palavra foi lida, palavra que é alimento para nós, alimento para a tua igreja. Seja conosco, seja com a tua igreja, edifique, que o nosso coração possa estar aberto neste momento, para aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Assim nós oramos por iluminação do teu Espírito Santo, e em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o Salmo aqui de número 129, ele, conforme nós estamos caminhando nessa série, ele faz parte de um grupo no livro dos Salmos. Este grupo é os Salmos de peregrinação, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Eles são músicas, canções, hinos que o povo de Deus cantava no meio das suas peregrinações. Eles utilizavam esses cânticos em momentos de festas. Só que este salmo aqui, ele tem propósitos especiais para o povo de Deus. Eu destaquei dois. Primeiro, era fortalecer a fé do povo de Deus. E em segundo lugar, era para que pudesse lembrar o povo que mesmo diante de tanta opressão, tanto sofrimento que durante a história eles passaram, Deus ainda era justo para os salvar. E meus irmãos, já que este é um dos propósitos desse salmo, a mensagem de hoje também possui um tema semelhante. É como Deus preserva o seu povo em meio ao sofrimento. Como Deus preserva-nos mesmo em meio ao sofrimento. A primeira lição que nós vemos nesse salmo é que Deus, ele preserva o seu povo, Deus nos preserva, permitindo o sofrimento, mas não deixando que nós sejamos destruídos. Bom, o salmo aqui, ele inicia falando sobre o passado. Ele está falando sobre o passado, sobre a história do povo de Deus e como essa história foi de muito sofrimento, foi de muita opressão. Várias vezes eles foram oprimidos. Acompanhe a leitura comigo. Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Israel que o diga. Esse primeiro versículo tem muita semelhança com o Salmo 124. É como se o salmista aqui estivesse na frente do povo de Deus e está ali entoando aquele hino e está dizendo: repita, Israel, repita, povo de Deus. De fato, muitas vezes vocês foram angustiados. E fala, desde a sua mocidade. Versículo 2. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Você vê que repete duas vezes, desde a minha mocidade. O que isso se refere? Se refere ao início do povo como nação. Nós bem conhecemos o início do povo de Israel. Ele começou ali no Egito, sendo ali de modo preservado por Deus, diante ali de uma grande seca, diante de uma grande fome que assolou toda a terra. Deus preparou de forma providencial que o seu povo, ali na pessoa de Jacó e os seus filhos, 70 pessoas, entrassem no Egito e ali pudessem progredir, prosperar,
mas nós bem sabemos o que aconteceu depois, né? Depois que se levantou um rei, um faraó, que não conhecia José, eles começaram agora a escravizar o povo, ficaram com medo por causa da multiplicação. Então, desde a minha mocidade, se refere a este momento onde eles estavam ali no Egito, se formando como nação. Mas o salmista ainda destaca no versículo 3 que, né, esse sofrimento do povo de Deus, né, diante de tantas opressões. Versículo 3: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Nossa, parece até um outro idioma, né? Mas aqui há uma metáfora. Ela é um pouco mais bem clara em outra versão. Eu trouxe outra versão aqui para você entender o que o salmista está dizendo. Diz assim na tradução Nova Linguagem de hoje: eles abriram feridas fundas nas nossas costas, como um arado faz na terra. Então ele está usando a imagem do arado, que quando ele passa na terra, ele vai fazendo aqueles sulcos, aquelas, né, valetas profundas. Ele está falando, é dessa maneira que eu estou descrevendo o nosso sofrimento. O que ele está tentando transmitir aqui? Ele está falando que esse sofrimento foi intenso. Foi um sofrimento tão grande que parecia que um arado estava passando sobre as suas costas. De tanto sofrimento que o povo, ele passava. Então ele traz essa imagem no versículo número 3. Mas apesar de tanta opressão, nós vemos claramente que os inimigos não prevaleceram. Apesar de todo sofrimento, apesar de sofrimento ser intenso, apesar de eles muitas das vezes não tiveram forças para poderem ter de fato essa libertação dos seus próprios braços, os inimigos não prevaleceram. É isso que ele diz no final do versículo 2. Apesar do Egito ter escravizado o seu povo, o povo de Deus, houve o quê? O êxodo. Deus os libertou. Depois eles entraram na terra prometida e tiveram uma nova nação sobre eles. Depois de desobedecerem, anos mais tarde, a Babilônia. Eles foram oprimidos, foram levados para a Babilônia. Passaram por muitas dificuldades. Mas apesar disso, Deus permitiu o exílio, a volta do povo para a sua terra. Ou seja, os inimigos que de fato oprimiram, que provocaram essa opressão, que provocaram todo esse sofrimento sobre o povo de Deus, eles não prevaleceram. Não prevaleceram. Na nova aliança, nós olhando agora para o Novo Testamento, a história da igreja é semelhante. A história da igreja nos mostra que ela passou por inúmeras perseguições. Inúmeros cristãos, seguidores de Jesus, passaram por perseguições sangrentas. Passaram por dificuldades que a gente muitas das vezes nem imagina. Aqueles que porventura não conhecem a história da igreja. Foram várias investidas para destruir a igreja. Mas sabe por que a igreja não foi destruída? Porque ela está debaixo de uma promessa. Debaixo da palavra do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele disse a respeito da sua igreja com todas as letras e com o melhor tom possível. Ele disse: as portas, as estratégias, as investidas, os ataques do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. É por isso que a igreja permanece, porque ela está debaixo desta promessa. Um certo pastor, ele disse algo semelhante. Ele falou o seguinte a respeito da igreja: a igreja do Senhor, ela é invencível. A igreja, ela permanece firme, porque ela está firmada, fundada em uma rocha, que é Cristo. E assim, na vida daqueles que servem a Deus. Na nossa vida.
Se você é um cristão, se você confessa Jesus Cristo como seu Salvador, Ele mesmo prometeu que você passaria por perseguições. Nós passamos por provações. Passamos por momentos onde pessoas de fato querem nos destruir. Nós passamos por momentos assim. O próprio apóstolo Paulo deixou isso bem claro no texto que nós lemos em nossa liturgia, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e 9. Ele disse o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Os filhos de Deus, a igreja, os seguidores de Cristo, eles passam por aflições. Eles passarão e sempre vão passar por aflições, serão atribulados. Alguns, neste momento, estão sendo perseguidos, estão tendo suas famílias sendo levadas, torturadas, mortas. Nós vamos passar por aflições. Mas o mesmo apóstolo Paulo que disse tudo isso, ele também, um pouco mais à frente, no versículo 16, a mesma carta, do mesmo capítulo, ele fala que toda essa tribulação, toda essa provação, perseguição, que Deus permite que aconteça com o povo de Deus, que aconteça comigo, com você, com aquele servo de Deus, ele diz que isso produz um eterno peso de glória. Ele diz o seguinte, com todas as palavras: por isso, diante das perseguições, diante das tribulações, ele fala, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea, ou seja, ao olhar de Deus, Ele sempre permite tribulações leves. E Ele traz mais uma verdade: e toda tribulação, toda perseguição e provação, ela é momentânea. Ou seja, ela tem um período para começar e um tempo certo para acabar. E o que isso traz para a nossa vida? O que isso produz? Produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. E aí ele fala, por isso nós não atentamos para as coisas que se vê, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. São esses os conselhos do apóstolo Paulo. Ele fala que o caminho que leva até o céu é um caminho estreito. É um caminho que poucos trilham. E esse caminho estreito, essa estrada que todos nós caminhamos, ela não passa por obras. Não existe uma secretaria onde está responsável por alargar este caminho. Este caminho ele sempre será estreito. O caminho que leva até o céu, ele é estreito. E Jesus diz que poucos são os que andam por ele. O apóstolo Paulo, ele era um grande missionário, um grande evangelista. E ele tinha sempre como ensinos, ele tinha 2 ensinos bem básicos. Primeiro, ele chegava na cidade, ele ali começava a pregar o evangelho, falar da obra maravilhosa de Jesus Cristo, mostrar para eles que de fato Jesus Cristo é o Senhor, eles precisavam se arrepender. Mas ele tinha uma segunda mensagem. Ele voltava naquela cidade, voltava naqueles irmãos e fortalecia a fé daqueles irmãos e ensinava a sua segunda lição. Se a primeira lição foi o evangelho, a segunda lição ele falava a respeito das tribulações. Isso está lá registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, no versículo 21 e 22. Ele diz o seguinte:
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, daqueles que foram de fato, abraçaram o evangelho. E aí a sua segunda lição, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Muitas tribulações para entrar no reino de Deus. É por isso que o povo de Deus passa por tribulação. É por isso que há essa grande promessa. Então, quando passar por tribulação, por alguma provação, não fique surpreso. Não fique perplexo, o que está acontecendo comigo? Isso está incluído na vida cristã. Isso faz parte do pacote. Nós devemos, de fato, abraçar isso. Porque produz um eterno peso de glória. E lembre-se, da mesma maneira que Deus ele não permitiu, por mais que ele permitiu que o povo passasse por momentos de tribulação e provação, o povo não foi destruído. Os inimigos não prevaleceram. Também essa é uma promessa verdadeira para a sua vida. É uma promessa verdadeira para a sua vida. Deus pode permitir que você passe por muitas coisas. Às vezes uma provação na família, na saúde, na sua carreira profissional. Mas Deus não vai permitir que você seja destruído. O que significa isso, pastor? Significa que Ele vai te sustentar, que Ele vai te dar graça, que Ele vai fazer com que você passe por isso e não o abandone. Isso que significa não ser destruído, é não abandonar os caminhos do Senhor. Sua fé vai permanecer firme porque Ele vai te sustentar com suas mãos. Dessa maneira que Deus preserva-nos em meio ao sofrimento. Mas há uma segunda lição que nós vemos aqui nesse salmo, versículo 4, fala de algo maravilhoso, que Deus aí nos preserva em meio ao sofrimento, intervindo na hora certa, nos libertando de fato desse sofrimento, desta opressão. Observe que, apesar de toda essa opressão, de todo esse sofrimento que o salmista ele está ali narrando, desde a nossa mocidade, tem sido muito difícil, o sofrimento foi intenso, eles nos angustiaram. Aqui a situação é de estar com o coração completamente quebrantado. Ele diz, e ele fala de algo que consola a alma dele, consola a alma do povo de Deus. Versículo 4. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Esse verso aqui afirma que o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo. Em meio a situações difíceis, Deus havia prometido para aquele povo. Ele fez ali por meio de uma aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo, aonde a parte dele era proteger, preservar aquele povo. E Deus, ele de fato cumpriu e preservou o seu povo. Apesar da tribulação, da opressão, Deus preservou. É só a gente olhar para a história bíblica, a história do povo de Deus. Deus, ele é justo. Ele fez um acordo, uma aliança com o seu povo e ele cumpriu esta aliança. E Deus, ele é tão justo que o salmista fala, ele cortou. É como a imagem aqui é de jugo, que eles estão de fato presos, aprisionados, e diz, ele cortou as cordas dos ímpios, ou seja, libertou de fato o seu povo. Deus aqui manteve a sua palavra, é isso que ele está falando, Deus é justo, Deus é fiel, Deus manteve a sua palavra. Deus não os abandonou quando eles estavam no Egito durante os 400 anos. Deus não os abandonou quando eles estavam ali lá na Babilônia, chorando. Depois você, com calma, leia o Salmo 137, retrata com muita emoção como foi difícil para o povo de Deus passar e estar lá em meio ao jugo da Babilônia. Foi difícil,
Mas Deus preservou, Deus manteve a sua palavra, Deus foi justo, Deus foi fiel para cumprir as suas promessas em relação ao seu povo. E é interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos várias promessas, Deus prometendo, prometendo, prometendo e cumprindo essas promessas. E uma das maiores promessas que Deus fez ao seu povo foi enviar o Messias. Deus prometeu que um dia se levantaria um grande rei, um grande guia, um protetor, um verdadeiro pastor para o seu povo. E Deus cumpriu. Deus prometeu que enviaria e Deus cumpriu a sua promessa. Nós sabemos muito bem que ele nasceu, não no castelo, não em um berço de ouro, mas Jesus Cristo de fato nasceu. Nasceu de forma humilde, o nosso rei. Então, ou seja, Deus, ele cumpriu as suas promessas. Ele foi justo, ele foi fiel à sua promessa. E, meus irmãos, conforme eu disse anteriormente, Deus, ele é fiel. E na nossa vida nós passamos por aflições. Nós passamos e passaremos por tribulações. Os filhos de Deus vão passar por opressão. E o que nos traz tristeza, me traz tristeza, é quando um filho de Deus, aquele que tem promessas, aquele que conhece o Senhor, quando ele passa por tribulações, por provações, às vezes severas, sofrimentos intensos, às vezes surgem na mente pensamentos que não são tão agradáveis. Por exemplo, Deus não me ama. Pessoas que são de fato cristãos, seguidores de Cristo, falam: Deus me abandonou, Deus não está comigo. Isso acontece. Acontece também de pessoas perguntarem: por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus está permitindo? Eu não estou seguindo o caminho, eu não estou progredindo, não estou avançando, não estou buscando a Deus. Por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? Mas, meus irmãos, isso não é uma verdade. A verdade é que Deus, ele não nos abandona. Deus, ele é justo. Deus, ele é fiel. Ele, de fato, permite que as coisas aconteçam na nossa vida. Ele fez isso na nação de Israel. Ele permitiu que a igreja passasse também por momentos difíceis, por perseguições, sofrimentos. Ele permite que os seus filhos passem por isso, mas eles não serão destruídos. A poderosa mão dele irá sustentá-los. Deus está falando que ele permite, e às vezes ele permite coisas, sofrimentos intensos, mas ele não permite que você entre em desespero. Essa é a grande diferença. Essa é a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. No momento de sofrimento, o justo, ele é sustentado por Senhor. O justo não se desespera. O justo não abandona a sua fé. Deus, ele é justo para nos sustentar. Deus, ele é justo para saber que no momento certo a injustiça, ela será de fato julgada. Deus, ele é justo para ver que a opressão que vem sobre a sua vida vai ter um momento final, um momento onde ela vai acabar. Ele não vai permitir que isso perdure para sempre, mas ela vai ter um fim. Deus, ele é justo. E Deus, de fato, nos preserva dessa maneira. Ele intervém na hora certa, no momento dele. E ele nos liberta do sofrimento, da opressão. Como Deus nos preserva em meio ao sofrimento. Nós vimos que Deus, ele permite o sofrimento, mas não deixa que nós sejamos destruídos. Nós vimos também que ele intervém na hora certa e nos liberta de fato do sofrimento. E a terceira e última lição que nós vemos nesse texto é que ele garante a justiça divina sobre os seus inimigos. Bom, falei um pouco do contexto desse salmo no início,
Mas há algo aqui, do versículo 5 até o versículo 8, que é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque do versículo 5 ao 8 é uma oração. Mas não uma oração pedindo bênção. É uma oração imprecatória. É uma oração onde ele está pedindo a maldição, o juízo sobre os seus inimigos. E é interessante que quando nós olhamos para o Salmo 129, ele tem um tom bem diferente dos demais salmos. Nós estamos acompanhando os Salmos 124, 125 e principalmente 127 e o 128, que fala, né, das bênçãos que Deus promete, as bênçãos para aqueles que os temem. Deus está falando de bênçãos. Chega no Salmo 129, eles oram para que estas bênçãos prometidas no Salmo 120, no Salmo 127 e 128, não venham sobre os inimigos do povo de Deus. Essa bênção seja de fato negada completamente. É isso que nós vemos no versículo 5 até o versículo 8, é uma oração para que venha o juízo de Deus sobre os inimigos do seu povo. E aqui claramente é um anseio por justiça. Eles não estão aqui orando para o mal, para uma pessoa que de fato fez mal para eles. Eles estão orando aqui, é um anseio para que Deus os julgue, para que Deus, eles de fato cumpra e seja de fato justo. Olha só o texto. Sejam envergonhados, versículo 5, e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Então, presta atenção. Ele está aqui, ele não está orando para um inimigo pessoal, para alguém que fez mal para ele de forma pessoal. Não, ele não está orando dessa maneira. O salmista aqui não está fazendo esse tipo de oração, ele não tem esse desejo. Mas o que ele quer? Ele quer que Deus envergonhe e repila, né, que de fato acabe com aqueles que aborrecem, com aqueles que odeiam Sião. Sião aqui é o povo de Deus. No Novo Testamento, na Nova Aliança, é a igreja. É como se aqui ele estivesse orando: Senhor, destrói aqueles que prejudicam e perseguem a sua igreja. Aqueles que não se arrependem dos seus pecados, mas constantemente investem contra a sua igreja. E, em segundo lugar, não é uma oração aqui de vingança pessoal. Ele não está pedindo vingança pessoal por algo que ele sofreu pessoalmente. Não é esse tipo de oração, mas é uma oração contra aqueles que são inimigos do povo de Deus. E ser inimigo do povo de Deus é ser inimigo de Deus. É ser inimigo de Deus. Então ele está orando contra os inimigos de Deus. Ele fala: todos os que aborrecem a Sião. E quais são então os pedidos que o salmista faz em sua oração? No verso 5, o salmista pede para que eles sejam envergonhados e repelidos, ou seja, sejam derrotados, fujam completamente. O segundo pedido é para que não haja sucesso. Ou, melhor dizendo, que o sucesso desses inimigos, aqueles que odeiam a Sião, seja algo temporário, de pouca duração. Versículo 6 diz exatamente isso. Ele usa uma imagem, né, uma figura de linguagem. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. Você já viu quando, né, acumula um pouquinho de areia, um pouquinho de pó, né, de terra no telhado, e aí vai juntando aquele lodo, e aí se você não trata, aí vai criando ali um capim, uma erva. Mas interessante que, por mais que possa no telhado, né, crescer esse tipo de vegetação, ela não vai possuir o quê? Raízes. E por não possuir raízes, ela fica totalmente, né, em desespero quando vem o sol, porque o sol vai secá-la. E outra situação que acontece com essas plantas ou com esse capim é que eles não produzem frutos. Não produzem frutos. E o salmista aqui, ele está dizendo a respeito exatamente isso. Ele está falando, usando essa imagem, fala, ervas dos telhados.
É como se ele estivesse falando, apesar que esses que aborrecem Sião, os inimigos de Deus, eles de repente surgem em uma posição de destaque, eles estão acima, eles estão ali mostrando que de fato são superiores, mas eles são como plantas que secam antes de florescer. Ele está falando, Senhor, não permita que eles durem muito tempo. Não permita que o sucesso deles, que possa dar fruto. Eles vão de fato nascer, eles estão ali, mas eles vão morrer, eles vão secar antes de florescer. Ainda o salmista afirma que os ímpios, eles de fato eram inúteis, não serviam para o cefeiro, versículo 7, com o qual não conhece a mão, não enche a mão do cefeiro, nem os braços, o que ata os feixes. Durante a história da igreja, nós vimos vários impérios se levantando. Nós vimos que esses impérios, eles não duraram, eles não permaneceram. Principalmente aqueles impérios que duramente investiram e perseguiram a igreja. Eles não estão aí mais para contar a história, porque eles secaram. É isso que o salmista está pedindo, é isso que o salmista falou assim, Senhor, julga esses que perseguem o seu povo, que odeiam o seu povo, não permita que eles permaneçam. Mas, pelo contrário, a igreja sim, o povo de Deus permanece. Enquanto os inimigos, aqueles que perseguem a igreja, vão desaparecendo de forma progressiva e até se findarem, o povo de Deus, a igreja do Senhor, ela vai permanecer. Que privilégio, não é verdade? Você e eu fazemos parte desta igreja. São promessas não voltadas a templos, não voltadas a paredes. Essas promessas, elas são voltadas a pessoas. Pessoas que acreditam, que confiam no Senhor. Pessoas que fizeram uma aliança com o Senhor. Mas vamos então para o quarto e último pedido nesta oração por justiça do juízo. Versículo 8, ele diz, e também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco, é aquela saudação que a gente muitas das vezes temos o costume de fazer, a paz do Senhor, a graça e paz, que Deus te abençoe. Ele está dizendo que isso não seja dito em relação aos que odeiam Sião. O Salmo aqui 129, ele é bem diferente do Salmo 128, conforme eu tinha dito. O Salmo 128, ele chama, ele... Perdão, meus irmãos. Salmo 128, ele chama, é uma oração para que Deus abençoe aqueles que o temem. Abençoe aonde? No seu trabalho, a sua família, os seus filhos, abençoe em tudo na sua vida. É como se você estivesse falando, eu estou orando para que Deus abençoe o povo de Deus. O Salmo 129 é diferente. Ele fala, eu estou orando para que essa bênção não chegue a eles. Essa bênção no trabalho, essa bênção dentro de casa, na família, não vai alcançar aqueles que odeiam a Sião. De fato, eles não querem. É como se ele estivesse falando, bênção e maldição não combinam. Não pode permanecer na mesma pessoa. Ou aquela pessoa é abençoada, ou ela é amaldiçoada. Então, eles são amaldiçoados porque estão odiando Sião, odiando o povo de Deus. E a bênção do Senhor não os alcançarão. É isso que ele está orando nesse momento. E, meus irmãos, essa oração aqui, ela é inspirada por Deus. Alguns, quando veem esse tipo de oração, meio que torcem o nariz, falam, como assim? Como que o povo de Deus, como que isso está na palavra de Deus? Uma oração para que o juízo de Deus venha. Aqui as imagens aqui são bem fortes, para que não digam que Deus te abençoe. Mas pastor, Jesus não falou que eu tenho que abençoar os meus inimigos? Aquele que faz mal para mim, eu tenho que, se eles tiverem fome, eu tenho que dar de comer a eles.
Não posso orar dessa maneira para alguém que fez mal para mim, para alguém que me prejudicou, para alguém que passou a perna. Não posso orar dessa maneira. Meus irmãos, de fato, a Bíblia ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos prejudicam, orar por aqueles que, de alguma maneira, nos perseguem, nos odeiam. Nós devemos orar por eles. E como deve ser essa oração? Devemos orar para que eles se arrependam. É esta oração que nós fazemos pelos nossos inimigos. Oração para que eles se arrependam. Mas nós bem sabemos que nem todos se arrependem. Nem todos. Alguém que te prejudicou, você pode chegar lá e falar, eu te perdoo, estou orando por você. Você pode chegar lá e falar, sabe por que eu te perdoo? Porque Deus me perdoou. Porque Deus me perdoou. Mas esse tipo de oração aqui nos mostra que é algo que Jesus Cristo mesmo disse, que ele falou que não deveríamos jogar pérolas aos porcos. Ou seja, há um limite para que nós possamos insistir com tal pessoa. Nós pregamos o Evangelho, nós falamos, nós oramos, mas chega um momento que nós não podemos pegar coisas preciosas, joias, e lançar aos porcos. Pessoas que de fato não querem, de fato rejeitam, de fato declaram o seu ódio. Eles são de fato inimigos da igreja, não querem se converter, não querem esse negócio de seguir a Cristo, mas muito pelo contrário, de várias maneiras, de várias formas eles prejudicam. Ou seja, esse salmo nos mostra que há espaço para ansiarmos pela justiça de Deus. Há espaço para fazer a oração. Não sei se você percebeu que no momento da confissão de pecados, onde nós pedimos perdão pelos nossos pecados, o pastor orou pela nossa pátria. O pastor orou pelo nosso governo, para que ele prospere, para que de fato Deus abençoe a nossa pátria. Mas esse salmo nos mostra que há espaço para pedir que Deus julgue, para que o juízo de Deus venha sobre esses governantes maus, contra esses que de fato oprimem o povo. Oprimem não somente o povo, mas oprimem o povo de Deus. Aqueles que de forma declarada não aceitam a igreja. Você ora, você vai lá, prega para ele o Evangelho. Mas chega um momento, esse salmo está nos mostrando, que nós devemos orar para que de fato Deus julgue ele. Há oração pela conversão, mas esse salmo nos mostra que, caso eles não se arrependam, Deus executará o juízo sobre a vida deles. Só que este salmo, ele não está falando sobre os seus inimigos pessoais, aqueles que estão de fato contra você. Aqui esse salmo não quer que você nutra, né? Deus não quer que você nutre rancor, um sentimento de vingança contra essa pessoa. Não. Não podemos nutrir no nosso coração sentimentos de vingança. Não, entendi. Então Deus ele é justo e Deus... Então esse inimigo aqui eu vou orar pelo mal dele, porque ele me prejudicou, me passou a perna, eu não quero o sucesso dele. Não é isso que esse salmo está nos ensinando. Ele está nos ensinando a orar e pedir o juízo contra aqueles que odeiam o povo de Deus, odiando assim Deus. É isso que o salmista está fazendo. Ele está orando, conforme eu disse, por inimigos pessoais. Esses inimigos pessoais, pessoas que nos prejudicam, que nos passam a perna, que nos enganam. Como nós devemos lidar com ele? A palavra de Deus nos mostra esse caminho. Paulo, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, versículo 12, no capítulo 12, versículo 17 e 19, ele diz assim, igreja: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens.
E aí vem o versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Que ira é essa? A ira de Deus, não a sua ira. Não é para você ficar irado, não para dar lugar à sua ira, mas dar lugar à ira de Deus. Porque está escrito no versículo 19, ele fala: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então a vingança não é nossa, a vingança não é sua. Você não deve procurar fazer mal contra os seus inimigos. O caminho da vingança é um caminho que Deus aí não permite que nós andemos. Nós devemos abrir mão de prejudicar a pessoa. Nós devemos abrir mão de fazer mal a essa pessoa e colocar essa pessoa nas mãos de Deus. É isso que ele está nos ensinando. Esperar que Deus manifeste o juízo, não você. E a Bíblia fala que esse dia vai chegar. É o dia do Senhor. A Bíblia fala sobre o dia do Senhor. O dia que Deus, de fato, vai trazer justiça em favor dos injustiçados, oprimidos, enganados. O dia que Deus, de fato, vai fazer justiça pela sua vida. Algum caso que você, de fato, eu fui prejudicado. Não pude fazer nada, porque eu sei que a vingança pertence ao Senhor. Eu não quis fazer mal. Deus irá julgar? Sim. Se essa pessoa não se converter, não se arrepender, Deus irá julgá-lo. Julgará todos os seres humanos. Por isso, meus irmãos, nós devemos entregar os nossos inimigos nas mãos de Deus. Ore para que ele se converta, para que ele se arrependa de fato, mas entregue ele nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Então, concluindo, meus irmãos, então essa mensagem, o apóstolo Pedro disse algo a respeito do sofrimento. Que este salmo tanto nos fala e nos mostra, né, que a nossa vida nós passaremos por sofrimento. O apóstolo Pedro, ele disse o seguinte aos irmãos que sofriam, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, diante do sofrimento, das perseguições, provações, o Deus de toda graça irá te sustentar. Confie nisso. Confie que Deus está te preservando, mesmo em meio ao sofrimento. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua igreja. Como Deus preserva o seu povo em meio ao sofrimento, nós vimos que Deus ele permite o sofrimento, mas não deixa que o seu povo seja destruído. Ou seja, nós passaremos por sofrimento, mesmo servindo ao Senhor, mas Deus não irá nos abandonar. Segunda lição que nós vimos, que Deus ele preserva o seu povo, intervindo na hora certa. Ele não permite que o sofrimento seja eterno, mas ele dá o ponto final, ele coloca o ponto final. E por fim, Deus ele garante a justiça sobre os inimigos. Nós podemos descansar nessa verdade. Deus irá nos julgar, Deus está vendo tudo. Nada se esconde dos olhos de Deus. Então nós podemos descansar nele. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, diante dessa mensagem, vamos cantar, vamos louvar ao Senhor, vamos louvar a Deus com um cântico que fala a respeito, né, que nós devemos louvar ao Senhor, mesmo passando por circunstâncias adversas.